Olá, bem-vindo ao Por Dentro da Magistratura, um projeto da Escola Superior da Magistratura de Mato Grosso. O programa tem como objetivo conhecer experiências e condutas de magistrados a partir de situações durante a carreira, opiniões, escolhas e relacionamentos pessoais, institucionais e sociais, com o intuito de transmiti-las na forma de orientação ou recomendação a magistrados e magistradas. Hoje, vamos conversar com a juíza titular da Comarca de Cáceres, Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima. Nascida em Recife, ela se formou em Direito na Universidade Católica de Pernambuco e em Ciências Sociais na Universidade Federal de Pernambuco. É mestre em Direito pelo Centro Universitário de Maringá, no Paraná, e cursa 2 doutorados, ao mesmo tempo, sendo um em Direito pelo Centro Universitário de Brasília e outro em Estudos da Cultura Contemporânea, pela Universidade Federal de Mato Grosso. Tomou posse na magistratura de Mato Grosso em 2012 e atualmente é titular na 4ª Vara de Cáceres e no Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá. É membro do Grupo de Estudos da Magistratura de Mato Grosso desde 2015, formadora da SMAGES e integrante do Comitê Estadual de Saúde. Também é autora de obras como Temáticas do Meio Ambiente, de Trabalho Digno e Ativismo Judicial em Tempo de Pandemia. É organizadora da obra Caderno de Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, concretizando direitos humanos, direito das pessoas LGBTQIAP+. Seja muito bem-vinda, doutora Henriqueta. Eu que agradeço ao convite. Conversamos hoje também com o desembargador Marcos Machado. Seja muito bem-vindo, desembargador. Obrigado. E o primeiro programa após a direção da escola, a pedido da nossa diretora-geral, desembargadora Helena Maria, para que nós continuássemos à frente por dentro da magistratura. É um prazer. Bom, você pode dar início nas perguntas. Bom, então nós podemos iniciar conversando com a Henriqueta Fernanda Lima, Sim, que é uma das juízas que representam o Nordeste aqui em Mato Grosso, e muito bem representa, diga-se de passagem, não é por acaso que ela está aqui conosco. E o programa entra numa série de destaque aos juízes que fazem a diferença. Então eu quero desde logo te parabenizar. Minha primeira indagação, Henriqueta, é saber por que Mato Grosso, né? Considerando que o Nordeste tem vários estados, tem a primeira faculdade de Direito brasileira, foi em Recife, que é a sua terra, né? E você vem para o Centro-Oeste. Eu queria matar essa curiosidade para começar o nosso bate-papo. Sim, desembargador, reiterando meu agradecimento pelo convite, pelas palavras sempre carinhosas. Realmente, né, nessa vida de concurseiros, a gente começa a pesquisar quais os tribunais, né, que ofertam, né, aos magistrados uma carreira profícua, né, o Estado de Mato Grosso um estado de desenvolvimento, e não basta ser só juiz, né, a gente tem que buscar fazer a diferença no que a gente faz. A gente tem um papel social, uma função ética, e eu enxerguei no Estado de Mato Grosso, né, que a minha carreira ela podia ser profícua, né, e também que eu podia ter qualidade de vida. Então foi o que me fez vir, né, para o Estado de Mato Grosso, prestar o concurso. Henriqueta, eu, quando fiz concurso, era uma outra realidade do seu e hoje já é uma outra realidade. Se não me engano, você está há 10 anos já na magistratura. E eu antecedo você com mais tempo ainda. Nós tínhamos um sistema de VHS, de fitas, né, VHS, e a gente adquiria aquelas fitas para quem não fazia cursinhos em São Paulo, apostilas, né? E até foi curioso, uma oportunidade que eu fui conhecer pessoalmente o ministro Barroso. Eu falei, o senhor foi meu professor. Ele, onde? Eu falei, na Telejur, que era um sistema de vídeo, e ele se surpreendeu, né? Eu queria saber da sua realidade de estudo, de preparação, porque, curiosamente, esse programa ele foi lançado com o intuito de nos conhecermos por dentro da nossa magistratura. Só que a partir do momento que ele ingressou no canal das redes sociais, sobretudo no YouTube, nós recebemos algumas provocações de advogados, no sentido
de saber um pouco mais da magistratura, por que querem ingressar na magistratura de Mato Grosso. E eu queria aproveitar, em razão da sua dedicação ao estudo, à pesquisa, para saber o que você fez, como que você se preparou, qual foi a sua artilharia para aprovação, passados 10 anos. Você visualizou algum outro método, alguma outra forma de buscar o conhecimento para o concurso da magistratura? Sim, sim. Durante o período do concurso, né, assim que eu terminei minha graduação, que eu fiz tanto direito quanto ciências sociais, teve um momento que eu precisei priorizar o direito, né, e eu sempre compreendi que durante a graduação você já está, né, na formação para concurso, para advocacia, não é algo estanque. Acabei a minha graduação, agora eu vou estudar para concurso. Então, eu nunca enxerguei, né, a graduação como... É uma etapa, de certo, mas não como uma mera etapa, mas como algo necessário e no processo da formação para que eu pudesse exercer, né, assumir um cargo público ou advogar, né, e assim que eu findei a graduação em Direito, eu passei por experiências de estágio, né, Ministério Público Federal, Defensoria Pública da União, só nunca estagiei no Judiciário, mas eu tinha experiência familiar, né, de magistrados na família. E aí eu já entrei na Escola Superior da Magistratura de Pernambuco, né? Então foi uma experiência muito bacana no sentido de eu conviver, né, com magistrados, né, seja de primeiro grau, desembargadores também, que tinham essa expertise na academia, né? Então a academia sempre me encantou, né? Então eu sempre quis associar a academia ao mundo dos concursos, né? E daí a minha forma de estudar iniciou, né, deu sequência na Escola da Magistratura Superior de Pernambuco e também cursinhos preparatórios, né? Em Recife a gente tem alguns cursinhos preparatórios e também esses cursos online, né, que facilita a nossa vida. Você está em casa, em qualquer horário você pode estar estudando, você pode adequar a vida de quem está advogando, enfim. Mas o que eu comecei a perceber, né, passei um ano de imersão só estudando para concurso, eu decidi, não vou advogar, eu vou parar agora aqui para estudar só para concurso, né, depois de tentar e não conseguir, eu consegui alguns com os quais eu não me identifiquei, né, e daí eu resolvi, eu enxerguei que essa vida, né, acordar, disciplina, né, eu tinha um plano de estudo, um método normalmente como eu rendo mais pela manhã, então vou estudar o que é mais complexo pela manhã e à tarde, quando eu estava mais cansada, algo mais tranquilo, mais letra de lei, jurisprudência. Só que aí eu comecei a perceber que havia uma necessidade de estar no ambiente de competitividade, né? Não bastava eu estar só em casa ou só estudando, só no sentido assim, era insuficiente que eu precisava sentir aquela competição para que me estimulasse, né? E aí foi quando eu decidi, na segunda etapa, de alguns concursos, primeira etapa foi mais esse estudo em casa, mas na segunda etapa, que era mais prova discursiva, sentença, que eu decidi participar de cursos presenciais para que eu pudesse estar aí nesse ambiente de competitividade. E hoje, você verifica que mantém essa mesma dinâmica alternativa? Você acredita no autodidata? Dá para estimular, considerando essa experiência da pandêmica, né, que estuda em casa? Sim, sim. Essa experiência da pandemia, ela foi sui generis, né, para todos nós. E eu consegui, né, em alguns momentos, associar, né, a nossa atividade, que exige demais, a atividade jurisdicional, com os estudos, né? Eu consegui concluir o meu mestrado por videoconferência, né? Porque já no finalzinho dele a gente precisou se reajustar para concluir, e algumas disciplinas do doutorado também por videoconferência. Eu confesso que se não fosse a videoconferência, eu não teria iniciado, né, não teria concluído o meu mestrado, nem iniciado o meu doutorado. Então, teria interrompido esse sonho e estaria provavelmente iniciando agora, tão somente, né? Então, mas a despeito, né, desse aspecto de facilitar a nossa vida, qualquer lugar que você esteja, estou viajando, né, eu estou com a família em férias, eu
faço aquele curso de férias, eu consigo associar a minha vida pessoal com a minha de estudos, né, por meio da videoconferência, mas esse contato com o outro, contato com o ser humano, né, a gente trocar aqui experiência é algo que a gente precisa ter. Eu fiz essa provocação, Henriqueta, porque você tem, na minha concepção, uma das mais estudiosas da nossa magistratura. E há muitos servidores que desejam ingressar na magistratura de Mato Grosso e sempre questionam: o pessoal de fora se prepara em escolas de concursos específicos ou especializados, vem há muito tempo estudando, a gente não tem chance. E eu quero mostrar exatamente que não é bem assim. A possibilidade de estudar em casa e, sobretudo, ter um conhecimento através das redes de internet e online hoje, cursos já preparados, ela é muito significativa. Eu queria ter esse testemunho seu. E aproveitando as suas explicações relacionadas a como você concilia, outra ponto de admiração que tenho, e eu observo na sua carreira há alguns anos, é que você é mãe de dois garotos? Uma menina e um menino. Um casal. Um casal. E você nunca perdeu um ritmo não só de produtividade, ela é uma das mais produtivas por onde passa, mas uma juíza receptiva à necessidade do tribunal, né? Onde o tribunal precisa, ela está percorrendo. Eu queria, você como mãe, a mulher hoje em voga, nós temos, né, pela consecutivamente a nossa presidência, né? Você dá a dica para suas colegas que têm as mesmas características, as mesmas situações, mas não têm habilidade, nem todas, obviamente, conseguem conciliar o estudo e também o trabalho, mantendo o nível de qualidade que você tem. Poderia contar esse seu segredo, essa mágica para nós? Primeiro, muito obrigada. Ele é muito gentil, desembargador, sempre comigo, e ele me inspira demais, muito, muito. É uma das minhas inspirações na magistratura de Mato Grosso. Disciplina, né? Eu acho que eu tenho certeza, quando a gente quer uma coisa, a gente busca. Obstáculos todos temos, né? Por óbvio que, né, a mulher, mãe, né, ela encontra outros obstáculos, mas que a gente não pode se encobrir, né? A gente simplesmente utilizá-los para justificar muitas das nossas fraquezas. Não. Se eu quero estudar, se eu quero me dedicar, mas sempre sem perder o meu ponto de partida. Eu sou magistrada. Sou a magistrada que gosta da academia, e não a acadêmica que gosta da magistratura. Então, toda essa dedicação, né, tem que se voltar para esse ponto central, que é bem julgar. E julgar olhando para as pessoas, olhando para essa função que o juiz tem. Então, eu tenho certeza que, se a gente quer, a gente consegue. Obstáculos todos temos, o senhor me mencionou, eu tenho 2 filhos, são pequenos, eu tenho o apoio da minha família, né, ainda bem, mas que vez por outra há cobrança inevitavelmente, e aí a gente precisa recuar um pouco. O recuo muitas vezes é um ato de inteligência, não, aqui eu não consigo, né? O senhor mencionou que a despeito de ser mãe, de estudar, eu nunca deixei de, o tribunal precisa de mutirões, por exemplo, né? Participei de vários mutirões e eu lembro bem que a época, meu filho de 4 anos, hoje 4 anos, na época ele tinha 1 ano e meio, 2 anos, ainda amamentava. E aí, quando eu recebi o convite, já no convite eu ouvi assim: eu tô te convidando, mas fica à vontade, que eu sei que você é mãe, seu filho é pequeno, a gente conhece. Eu falei: não, mas eu vou. Eu vou porque o fato de eu ser mãe não pode ser um obstáculo a eu estar servindo ao tribunal, de jeito nenhum, né? E aí, próximo, um dia antes de eu viajar para determinada comarca, meu filho adoeceu. E aí foi um momento de, né, eu precisava escolher, aquela meio que escolha trágica do Atienza, ou, né, do Dwork, o caso difícil, o que é que eu... E aí, por isso que eu falo, né, a dedicação, o cuidado, o compromisso, mas também o apoio da minha família, né? E daí, meu esposo falou: não, mas aí dá pra gente ir, a gente leva ele. E assim, talvez tenha sido uma grande loucura que eu tenha feito, mas o lugar que eu fui tinha uma assistência médica melhor
do que a comarca que eu jurisdicionava. Então, veja como os propósitos de Deus, eles são, né, inúmeros. E aí, então, assim, acho que dedicação ao que a gente gosta de fazer e fazer bem feito, né, e disciplina. Se também não tiver disciplina, e não recuar simplesmente por recuar. Recuar quando se deve recuar, né? O senhor me permite? Claro. A senhora falou agora a forma como... O porquê que a senhora ouviu logo de início, né? A senhora acredita que tem um pouco de preconceito também, talvez não só por ser mulher, mas por ter as outras obrigações que uma mulher carrega, que são diferentes de homens, a gente sabe disso? Sim, eu não sei. Preconceito, eu acho que é um termo que... Preconceito, já tem uma preconcepção sobre algo, né? Então, o termo de PSI, ele já carrega um ar de pejoratividade. Não falaria em preconceito, mas a abordagem foi no sentido de cuidado mesmo. Ó, eu sei que ela vai aceitar, ela não é de recusar, né? Ela vai dar o jeito dela, mas a gente não quer colocar ela em maus lençóis, né? Eu senti como um cuidado, né? A gente precisa, né, da participação no mutirão, vai ser importante, mas deixando bem à vontade para que ela não se sinta constrangida a aceitar, né? E eu que me obrigo, não, eu quero sim, é um desafio que eu preciso passar por ele e aí eu vou agora resolver as outras questões que a gente tem. Eu não diria preconceito. Eu tenho uma curiosidade também, se me permite, Henriqueta, até porque esse programa ele tem uma finalidade, né? Um dos seus objetivos, conhecer o magistrado, mas buscar na experiência, nos exemplos, nas particularidades, algumas referências para serem seguidas, né? E também tem conselheiros do não fazer. Mas o que eu observo, assim, e por lhe conhecer externamente, mas agora dentro de um diálogo, é que seu marido é um grande apoiador, né? Então, me parece que há uma cumplicidade, há um apoio, né? E esse diálogo de dar a ênfase que você deu aqui na explicação entre a relação magistratura e academia e também até na escolha, né, entre cuidar do seu filho amamentando e atender um mutirão. Como é que é o diálogo para que você tenha esse apoio? E, claro, eu acredito que algumas colegas têm algumas dificuldades, sobretudo com relação ou quando o esposo não é da área, né? Sim. Ou seja, alguns são casados com magistrados, membros do Ministério Público, o próprio advogado, acho que há uma compreensão maior, né? Mas tem tantas outras que não são, né? Sim. Como é que você pode me dizer Não isso? É fácil. Não é fácil porque, assim, meu esposo ele é psicólogo, né, e formar direito, né, ele entrou agora no mundo da academia, terminando mestrado, enfim, justamente para compreender um pouco mais, que ele sempre falou, você é workaholic, né, você precisa ter qualidade de vida, né, você trabalha para viver, não vive para trabalhar, mas assim, eu me identifico no meu trabalho, então, por essa sensibilidade dele, pela própria formação, né, na psicologia, e hoje acabou se aproximando do direito até para facilitar esse convívio, né, porque quem me conhece mais de forma mais próxima sabe que eu sou dura, eu sou brava, no sentido assim, eu quero uma coisa, né, mas como eu tenho filhos, eu tenho uma família, eu preciso flexibilizar. Então, em razão dessa sensibilidade dele, até a formação, e jogar limpo também, ó, fui convidada para isso, eu acho que é importante. Eu falo, não, é importante para você fazer, né, o doutorado, né, como é em Brasília, ele foi um dos apoiadores, de dizer, não, é importante para a sua carreira, você gosta você volta realizada de uma sala de aula, você volta realizada quando você está no ambiente acadêmico. Então, assim, é você compreender o outro e se enxergar no outro, né? Então, é essa construção coletiva, essa construção familiar. Então, assim, por ele ter essa formação, acaba facilitando. Mas também não só são flores, por óbvio, né? Mas que... Henriqueta, eu queria agora entrar num campo que é o campo mais funcional, né? Porque eu sempre provoco, defendo que nós precisamos reservar um tempo de capacitação permanente. Eu não me conformo do juiz não se especializar, não buscar se atualizar, se informar, acreditar que sabe, né? E a visão de revisar as sentenças, a gente percebe, né? Às vezes uma deficiência até de compreensão, né, da lógica da sociedade. Então,
Por isso que nós buscamos aqui, você foi uma juíza que não só participou, mas nos ajudou a realizar cursos de formação com temperos de filosofia, sociologia, política, e você desenvolve algumas atividades na magistratura e tem essa pegada, né? Você tem um enlace com a sociedade civil, com a preocupação dos direitos humanos, especialmente os direitos sociais. Eu te pergunto, vem da sua formação, você hoje, que atuando também na área da saúde pública, foi uma escolha essa sua cooperação ou durante a sua carreira identificaram essa sua tendência? O que você me diz dessa experiência que envolve atender pessoas que batem as portas do Sistema Único de Saúde e nós é que temos que dizer o que fazer, o que não fazer? Sim. Eu faço parte do Comitê de Saúde, né, aqui do Tribunal, e eu que pedi para participar, né, porque eu conversei, né, com um colega, com a desembargadora responsável, e eu falei, eu preciso participar, eu tenho interesse em participar para compreender melhor, né, um problema ou uma demanda social, melhor falando, não um problema, mas uma demanda social que acabou desembocando num problema, né? A judicialização da saúde é uma das questões que o magistrado, os atores do sistema de justiça precisam ter uma sensibilidade para tratar. E eu procurei participar do comitê para compreender mais a fundo, né? Tratar mais a fundo sobre essas questões, por exemplo, a importância de se colher o parecer do NAP, sempre que possível, né? Então, a gente hoje, em alguns encontros, alguns fóruns nacionais sobre direito de saúde, o que a gente percebe é, muitas vezes, desconsiderar um parecer técnico. Eu não tenho expertise em medicina, em enfermagem, fisioterapia, eu preciso, né? Mas sempre que possível, né? Há situações urgentes, né, que a gente precisa decidir. Não temos tempo hábil a colher aquele parecer. Mas comumente a gente pode colher, né? Mas como se não bastasse não colher o parecer, quando se colhe o parecer, o que a gente vem observando é o não respeito a esse parecer, né? Então, se a judicialização da saúde é algo alarmante no Brasil, né? Os números cada vez aumentam, né? Acho que cerca de 2,5 milhões de processos no Brasil se referem a demandas de saúde, né? Então, a gente compreender as nuances dessa questão é super importante, né? Até para que você possa se aproximar do jurisdicionado. E você se aproximar do jurisdicionado não é você dar decisões enviesadas, não é isso, né? Não é você olhar o jurisdicionado como um coitadinho, não é isso que ele quer. O que ele quer do Poder Judiciário é o que está na Constituição, né? No artigo 196 seguinte, né? Que é um direito fundamental à saúde, né? Mas esse direito fundamental à saúde, ele custa, eu sei que ele custa, né? E daí a importância do comitê, né, que é compreender, tá, como é que aqui diante dessa situação de alto custo, como é que, por exemplo, o STF está decidindo acerca, né, como é que o STJ dá norte para que o magistrado possa escolher, né, dentro da sua independência de julgar, se não for um precedente obrigatório, como decidir, né? Então, é super importante. Então, foi uma demanda minha, diante do número, sobretudo em comarcas do interior, não que aqui na capital não tenha, né? Mas sobretudo em comarcas do interior, que as pessoas batem a porta do fórum, né? Eu preciso desse medicamento. Mas o medicamento é de baixo custo. Será que realmente essa pessoa precisa? Será que se ela não precisasse, ela estaria procurando o Poder Judiciário? Será que se todo, né, o aparato estatal desse essa resposta, ela precisaria? Lógico que a gente tem exceções, mas a gente não pode trabalhar com exceção e presumir a má-fé. Então, foi uma demanda realmente minha. Eu provoquei porque eu fui secretário, não sei se você sabe, eu tive uma experiência muito rica em termos de entender o sistema, mas ao mesmo tempo todas as falhas e as manobras, né, para se recolher ou se retirar recurso público, né, criando dificuldades em cima da saúde do ser humano, mas ao mesmo tempo equívocos os mais diversos em decisões por desconhecimento, por falta de uma orientação técnica, de um apego
a orientação técnica, até porque o nível de urgência, a gente tem que tomar um cuidado com o que é eletivo, o que é urgência e o que é emergência, né? Mas a minha curiosidade maior, Henriqueta, é a sua proposta, né? Você se colocar, né, à frente disso, e eu queria entender, porque há de se ter sensibilidade, né, com a causa, e eu defendo muito as especialidades daqueles que têm vocação, o desejo de cuidar disso, né, ou determinadas áreas, e você se destacou nesta área e a gente precisa reconhecer isso. Eu queria também conversar com você sobre a sua experiência na área criminal, né, porque você integra a nossa Comissão sobre Drogas Ilícitas, passou por uma região, aliás, está numa região ainda de fronteira, mas estava mais adiante ainda, né? Passou por Mirassol e hoje está em Cáceres e vive essa realidade. O que você me diz da atuação criminal nesses seus 10 anos? Aprendizado? Você acredita que acrescentou? Pôde fazer algo? Ou você tem aquele pensamento de alguns que rejeitam porque acham que só enxugam gelo? O que você pode me dizer sobre isso? Minha experiência criminal, eu agradeço ao senhor pelo apoio mais uma vez, né? Porque é muito bom a gente ter, acho que maturidade e não ter vaidade o suficiente para não reconhecer quando a gente se equivoca na tomada de decisão. Né? E esse tempo, né? Tanto Mirassol, minha primeira comarca Itaúba, Colíder também, e Poço Esperidião, né? Que uma comarca realmente que está ali na fronteira, enfim. As demandas na área criminal, a gente vê a questão do tráfico de droga, a posse para o consumo, que é um problema que vem sendo muito bem trabalhado pelo tribunal, né? Então, a gente, diante de uma situação, né, que a gente está em dúvida, a gente tem dúvida, a gente não sabe tudo, né? Diante de uma situação que a gente está em dúvida aqui, a gente poder consultar alguém que tenha mais experiência, eu vim de outro estado, eu não sei as peculiaridades do estado de Mato Grosso, nessa região, quais são as peculiaridades aqui para que eu possa atuar de uma forma mais incisiva, para que eu possa dar uma resposta que a sociedade exige e merece, né? E também o cuidado que o juiz criminal tem que ter no sentido de se aproximar, mas se afastar, né? No seguinte aspecto, o bom convívio com os outros atores é super importante, né? Eu falava isso ontem, né? Eu tô acumulando a 4ª vara criminal do colega que assumiu na corregedoria, e ontem eu fiz algumas audiências criminais, e como é bom a gente poder ali, cada um respeitando o seu espaço, o promotor se manifesta, né? A defensoria se manifestou, ainda que eu não concordasse, mas a forma com que a gente se trata, né? Ali são atores dentro do sistema de justiça, cada um está defendendo o seu papel, né? E o magistrado com a imparcialidade necessária, né? Não com a neutralidade, que a gente sabe que isso não existe, né? Vai decidir. Então, a gente ter também esse bom convívio é algo super importante, mas sempre distanciando para também a gente não perder a nossa independência de julgar. Então, a minha experiência na vara criminal, durante esses anos, o que me marca seria justamente isso. E também não perder essa sensibilidade, né? A gente também não pode simplesmente, não, aqui é mais um processo de réu preso, né? Como o senhor bem colocou, estou enxugando gelo, né? O sistema carcerário brasileiro está aí abarrotado, o STF já está analisando a questão aí na DPF 347, a questão do estado de coisa inconstitucional, né? Que tem toda a discussão sobre a questão do juízo natural, né? A questão aí das audiências de custódia. Então, o que a gente precisa é ter a sensibilidade, mas sem perder a nossa independência, né? Então, acho que é algo que me marca muito. Eu te provoco porque você é um dos juízes que sentencia, né? E que é um produto principal do magistrado. O magistrado não tem que ficar de maneira nenhuma se opondo, se discutindo, criando situações em audiência, fazendo fábricas de indeferimento, não? Ele precisa chegar à sentença. Então por isso eu te coloco, porque a cada sentença há uma transformação. Às vezes os juízes mas é uma detenção.
É um regime aberto, mas está registrado na história, na biografia da pessoa, na folha de antecedentes. Houve uma resposta do Estado. Então, eu penso que o juiz criminal ele precisa entender que ele está ali para dar uma resposta. Se a lei não é tão eficaz como a sociedade, ou nós acreditamos que deva ser, se tem um instituto da prescrição, que me parece que é algo que precisa ser revisto, retirado do sistema, né? Eu acho que a demora do Estado denunciar é uma coisa, mas o tempo que se demora por várias razões e ali ao final perder a prescrição da pretensão executória depois de tanto trabalho, isso para mim é uma das maiores excrescências do sistema penal brasileiro. Mas que bom você tem esse pensamento, né? Mas eu acredito por conta da sensibilidade aflorada que a Henriqueta tem. Henriqueta, eu queria também te provocar, porque você integra o nosso grupo de estudos, né? O grupo de estudos que cresceu muito, né? Ao longo dos anos, e agora o Dr. Lídio Modesto deixa a coordenadoria, ingressa a doutora Elícia e você também com ela, né, coadjuvando, e desde que você foi convidada, te deram conhecimento da existência do grupo, você participa, né, seja escrevendo artigos, seja votando por enunciados. Eu gostaria de ouvir o seu testemunho sobre o que esse grupo te trouxe, se é importante para a formação, considerando que nós temos aí duas turmas novas, né, de formação de juízes, né, que alguns já lhe conhecem porque ela foi uma das juízas orientadoras, né, do curso de formação, acompanhando alguns juízes nesse primeiro momento, né, de evolução no estágio probatório, que são de 2 anos. Eu queria aproveitar e te fazer 2 perguntas. Já na sequência, Henriqueta, como se trata também de uma atividade pedagógica, a sua experiência como juíza orientadora, né, aqui nós criamos a figura, é uma espécie de tutoria, né, inédita no Brasil, né? O juiz do estágio probatório, durante 2 anos, ele tem acompanhamento, parte pelos juízes indicados pela escola, os juízes orientadores, e depois pelos juízes auxiliares da corregedoria. Henriqueta, por algum tempo, ficou responsável na parte pedagógica até a conclusão do COF na área prática. Então, fala um pouco sobre o grupo de estudo e sobre essa sua experiência. Com relação ao grupo de estudo, é uma paixão, né? Assim, o desembargador em 2015 me convidou e desde então não hesitei, justamente por gostar tanto de academia e a gratidão, né, de participar, né, desse curso, desse grupo de estudo, é porque a gente consegue simplesmente estar num ambiente entre colegas, né, entre magistrados, tratando de situações práticas, né, da nossa realidade, que vez por outra não dá, a gente não tem esse tempo, não tem uma abertura para ligar para alguém, para pedir uma opinião sobre aquela situação mais complexa para decidir, e no ambiente acadêmico, né? Então, o grupo de estudo, ele materializa 2 aspectos que eu sou apaixonada, que é a magistratura, né? Esse ato, né? Esse ato de julgar, de decidir, buscar essa pacificação social que tanto se busca, né? Com a academia. Então, o grupo de estudo, ele reúne esses dois aspectos que me encantam, né? E que a gente pode estar aí discutindo, debatendo, produzindo cientificamente, né? Não é com base no que eu acho, no que eu penso por si só. Acordei hoje e penso, não. A gente discute ali, a gente pesquisa, a gente vai atrás de julgados, enfim, a gente constrói ciência no grupo de estudo, né? Então, quando eu comento com alguns colegas de outros estados sobre o grupo de estudo, nossa, que coisa bacana, né? A gente precisa trabalhar também, né? Eles pensam, não, precisa trabalhar em outros tribunais também dessa forma. Então, e como se não bastasse, o produto, muitas vezes, né, desembargador, desse grupo de estudo são enunciados, né? Que tem essa função de orientar. O grupo de estudo pesquisou, debateu, votou, né? E aí decidiu que esse enunciado está aprovado e aí os colegas de todo o estado podem seguir ou não, né? Então, então o grupo de estudo tem essa riqueza e eu sou simplesmente apaixonada pelo grupo de estudo.
Com relação a essa experiência de tutoria, mais uma vez, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso inova, né? E o senhor é um desses pioneiros, como sempre, e foi uma experiência maravilhosa, porque é uma oportunidade que eu gostaria de ter tido, né, à época do meu curso de formação, e que não tive, né? Porque a gente assume, eu nunca tinha sido juíza antes, então eu assumi, né, tive o curso de formação, fui para uma comarca e, por minha sorte, eu tinha um colega, né, na comarca Itaúba, o colega Flávio Maldonado, e aí ele me recebeu, ele me mostrou modelo, se eu tinha alguma situação ali peculiar que a minha teoria não conseguia responder, que muitas vezes a teoria não consegue responder, a gente precisa ter expertise, a questão prática, né? E aí que o colega, né, me dava a mão, me ouvia, não, Henriqueta, tem essa peculiaridade aqui, pesquisa essa outra situação. Então, a tutoria, a experiência da tutoria, não só, né, aos juízes substitutos que tiveram essa oportunidade, mas também para mim enquanto tutora. Porque cada colega que ligava, ainda que fosse um domingo, sábado, eu tô com essa situação aqui, que às vezes para mim, né, por ter passado, por ter esses 10 anos, não, aqui é simples, eu consigo orientar bem, né? Para ele, assim como para mim há 10 anos atrás, é algo muito complexo, né? Então, tanto para mim, eu cresci durante esse período, né? Porque a gente poderia... Não, mas aqui realmente é uma situação interessante. A certidão do oficial de justiça, ela não constou determinado aspecto. Como é que ele vai... Enfim, né? Então, essa troca foi muito rica, seja para o juiz que orientou, seja para os colegas que estavam aí sendo acompanhados. Então, foi uma experiência que, se todo tribunal pensasse como Tribunal de Justiça, nesse sentido de dar esse acompanhamento, a gente se sente muito mais seguro, né? E a segurança não decorre só do conhecimento técnico. Quantas pessoas têm um conhecimento técnico, mas não têm, né, a experiência, a prática, né? Então, eu acho que foi algo maravilhoso que o Tribunal de Justiça fez. Você sabe que essa ideia, né, que eu tive, ela nasceu de uma dificuldade minha, né? Eu, quando ingressei no Ministério Público, nós tivemos um cursinho de uma semana. Uma semana. Pela manhã, algumas explicações. Pela manhã, algumas explicações teóricas. Olha, é assim, essa. E à tarde, visitas a um júri, ou a uma audiência criminal, uma audiência civil. E ao final, carteira funcional, porte de arma, uma portaria designando a comarca, boa viagem. E ainda você teve sorte de um juiz receber. Eu, quando fui recebido na minha comarca, na primeira comarca, né, que fala que é Sorriso, todo mundo fala, nossa, mas Sorriso. Mas Sorriso, em 1994, já tinha 2 ruas asfaltadas e a energia era a motor, a diesel, tá? Com racionamento de cada 6 horas, dependendo do local. Então, consegui um telefone, eu não consegui como promotor, eu ingressei com uma ação civil pública na época, de 300 linhas que estavam pendentes, eles tiveram que instalar, e aí na 301 foi a minha. Tá? Então, assim, até isso a gente acompanhou por conta da insuficiência material absoluta. Eu não tive um promotor para me receber e falar assim, olha, aqui é seu gabinete. Eu fui procurar informação no fórum onde que é a sala do promotor. Eu achei isso uma irresponsabilidade gigantesca na época, né, da Procuradoria-Geral de Justiça. Talvez fosse assim no passado, ou pior, né, mas ninguém viu que nós estávamos mandando eu, na época, 11, com 24, 25, 23 anos de idade, para assumir, ou seja, ofertar denúncia, opinar por condenações, e pior ainda quem decide, né, com mais responsabilidade ainda, e não é tão diferente. Então, essa ideia eu quero crer que ela vai ser reproduzida, e ao final também acredito que seja uma experiência, que bom ouvi-la nesse sentido. Henriqueta, nós temos um pedaço do nosso bloco do nosso bate-papo, da nossa entrevista, que a gente busca saber, dentro da experiência, alguns embargadores passaram aqui,
e tem o tempo o dobro que você, o triplo, né, em termos de experiência, tem muitos acontecimentos que eu costumo dizer o que você faria novamente, que você fez e acredita que fez bem, está certo, mas o que você fez e você não acredita que seja correto ter feito e não recomenda. Isso para quem está na magistratura, seja com mais maturidade ou quem está em formação, seja numa audiência, seja ao decidir, seja num trato com o promotor, seja no trato com o advogado, seja no trato com um servidor público, uma pessoa que lhe aborda na rua. Eu quero que você fique absolutamente livre, né, para que você tenha o tempo necessário aí, porque esse é um momento importante do nosso programa, que são os testemunhos, né? O que realmente você faz um retrospecto, você fez e faria de novo, e fez e não faria. O não faria que a gente para pensar, né, o que a gente não faria, e é complicado. Não que eu não tenha errado, muito pelo contrário, mas a gente assumir o erro que dói, mas que é importante para o nosso amadurecimento, né? Mas algumas situações, eu acho que é importante esse bom relacionamento, mas que muitas vezes você ser simpática, você tratar bem, as pessoas podem confundir, né? Sobretudo quando você está em comarcas menores. Eu gosto de conversar, eu sou uma pessoa muito expansiva. Por isso que mas eu não sou muito de vida social, eu não gosto, não criticando quem o tem. Mas assim, é muito bem, eu sou muito, né, tá em família e tal. E muitas vezes, as poucas vezes que a gente acaba, né, isso como anterior, saindo, as pessoas confundem. Porque ela é simpática, eu vou fazer ali uma abordagem mais incisiva para tratar de algum processo, para fazer alguma consulta, né? E o que eu não faria seria... Não é não opinar, mas eu ter limite no que eu iria opinar para aquela pessoa, né? Alguém tá ali numa festa, diz assim, Henriqueta, não, porque eu quero entrar com ação de alimentos, como é que eu faria? Eu seria mais pontual, sem ser grosseira. Isso é algo que eu preciso trabalhar muito em mim. Se você não tem condições, você procura a defensoria pública. Se você tem condições, você procura um advogado para que ele possa estar lhe orientando. E não eu simplesmente dizer, não, você... né, orientar para além do meu limite, né? Porque aí se chega aquela demanda para que eu julgue, eu vou ter que julgar, impedir, suspeita no caso, né? Então acho que esse é algo que eu preciso trabalhar nesse sentido. Eu preciso, nos momentos que eu lido com o jurisdicionado, ou com um amigo, ou com um colega, eu tenho que limitar a minha fala para que as pessoas não confundam muitas vezes aquilo como, eu posso pedir a ela tal coisa, né? E outra coisa e aí o que eu faria, né, o que eu faria novamente é quando a gente recebe a opinião de alguém que tem mais experiência, a gente passar uma noite sofrendo com aquilo, não que seja bom você sofrer, né, mas assim, você não agiu correto, você precisa ter mais cuidado, o fato de você ter muitos processos sobre sua responsabilidade não é justificativa para você descuidar daquele. Então, você ficar realmente pensando sobre aquele seu equívoco, se foi um equívoco ou não, e passar para frente, né? Eu também sou muito assim, eu penso ali, eu sofri naquela situação, e daí outro dia eu falei, não, agora eu tenho que resolver. Eu não vou ficar vivendo o problema, não vou, né? Eu tô para decidir, a vida se olha para frente. A gente aprende com o erro, mas a gente olha para frente. Então, seriam dois aspectos esse eu manteria, eu fico me martirizando naquele primeiro momento e depois eu passo, né? E esse de me afastar o necessário para que as pessoas não confundam a simpatia com essa abertura para estar consultando, para querer, enfim, ter alguma ingerência sobre o meu ato de julgar, que é algo que incomoda, né? Então. Você me disse no começo, o seu avô era magistrado no Recife, né? E eu também, não sei se você sabe, eu sou filho de magistrado, né? Mas
eu senti muito quando eu entrei na magistratura, tá certo, eu passei, digamos, infância, adolescente, convivendo, né? E aí com muita naturalidade, né? Seja com juízes, embargadores, do relacionamento que meu pai tinha, mas não era tão denso, tão amplo, mas a gente se conhecia, né? E fui para o Ministério Público, fiz lá a carreira. Quando eu venho para a magistratura, eu percebo uma distância que não foi por mim determinada, sabe? Até hoje, mesmo passando pela escola, que é um momento que nós temos desenvolvido atividades pedagógicas, acadêmicas, culturais, onde há digamos, uma linguagem única, né? Não existe hierarquia administrativa, vamos assim chamar, e muito menos solenidades, liturgias, né? E mesmo assim há uma dificuldade. Vou te dar um exemplo, eu assumo a supervisão dos juizados e nós estamos querendo fazer uma transformação, né? Criar as turmas permanentes, porque não tem sentido turmas temporárias que duram 10 anos. Há essas situações é que eu não consigo entender se não se retira o sentido do adjetivo, né? Temporariedade. Então, e aí o que acontece? Na prática, para te fazer a pergunta, se coloca em votação, há um pedido de vista e vem a desinformação, porque é impressionante, mesmo a sessão passando, acredito que é pública, né? Passou no site, o site divulga às vezes a informação, você pode buscar informação com juízes auxiliares, até com a secretária do pleno, mas a informação vem absolutamente quadrada, ela vem incompleta, ela vem até distorcida. E aí se fica remoendo aquilo e não se vai diretamente à fonte, no caso ao desembargador que pediu a vista, né, para informar. E aí eu estou te citando um exemplo que eu acabei recebendo, um pedido de uma juíza para explicar para vários que estavam, ela usou a expressão, estavam alvoroçados. E essas situações eu não lido bem com isso, porque eu tenho naturalidade. Não entrou agora, entra na outra sessão e a gente esclarece. Nós estamos num alinhamento único, o barco é um só. Né? Mas eu queria saber exatamente a sua experiência. Né? Neta, seu pai parece que era procurador do Estado, não é isso? E a sua relação com o tribunal? Né? À distância, há voltas, há escadas, como é que... Comigo eu sei que não existe, né? Estamos no mesmo grupo de estudo, você está na comissão comigo também nos ajudando, mas e no geral, com os demais colegas, para que os magistrados, de modo geral, saibam como é que cada um lida, cada um tem as amizades, né? A gente sabe, mas eu estou afastando o subjetivismo. Sim, sim. O fato de ser de outro estado, lógico que dificulta, inevitavelmente, né? E eu senti mais, né, assim que eu assumi, né? E no decorrer da carreira, a cada comarca era um desafio. Por quê? Porque você estava sempre à prova. Por mais que eu já tivesse vitaliciado, né, mas eu não sei se também é algo que eu me cobro muito, mas, lógico, como eu falei, o fato de você ser de outro estado, você precisa mostrar o seu trabalho além dos que já são do estado. Então eu senti esse distanciamento, é mais uma de fora, né, eu não conheço, enfim, então eu precisei me mostrar no sentido de mostrar o meu trabalho, né, mostrar que a magistratura não era simplesmente um emprego. Não, eu não vim em busca de emprego, né, eu vim em busca de uma carreira, né, que eu tive realmente na família exemplos, né, então assim, eu senti em razão dessa questão de ser de outro estado, e o caminho que eu escolhi, né, para a estratégia, no sentido positivo, né, que eu escolhi foi mostrar o meu trabalho, né, lógico que a cobrança pessoal, ela é sempre maior, né? Talvez que já estivesse aqui, já tivesse aquela rede de relacionamento, não precisasse ter tanto esforço,
né? Mas a estratégia que eu me utilizei foi, não, eu vou ralar no sentido de mostrar para quem eu vim, né, qual é o propósito, qual é, né, a minha função na sociedade. Muitas vezes, embargador, isso acaba gerando uma interpretação, né, no seguinte sentido, ela é pedante, sabe, assim, ela quer ser intelectual. Não, eu não quero ser intelectual, não quero ser nada, eu quero ser Henriqueta. Então, desde pequena, eu sempre gostei de estudar, eu sempre me dediquei, então não é algo que gera sofrimento em mim. Trabalhar e estudar nunca foi motivo de sofrimento, sempre foi de realização pessoal, sabe? Então, essa foi a estratégia que eu adotei, para que eu me aproxime mais do tribunal. Eu estou à disposição porque eu gosto de trabalhar, e eu estou estudando, estou envolvida em grupos de estudo, de pesquisa, né, servindo ao tribunal, porque é algo que me realiza também enquanto pessoa. Eu tenho que registrar isso também. Ela está no grupo de pesquisa de jurisprudência na área de drogas ilícitas, sob supervisão do ministro Sebastião Reis Júnior, e nós vamos iniciar esse trabalho, né, que até o final do ano postar, né, com comentários objetivos, essa transformação interpretativa que o STJ tem dado à lei de drogas, especialmente a 6ª turma. Eu estou satisfeitíssimo, né, Keila? Não sei se você tem algo... Não, eu tenho ainda uma pergunta. Por favor. Doutora Henriqueta, a senhora é muito ligada aos direitos sociais, engajada, tanto que a senhora ajudou o STF aí com um livro sobre o público LGBTQIA+, né? E, na opinião da senhora, com esse estudo todo, por que esses públicos menores, essas minorias, demoram mais a ter seus direitos reconhecidos? É uma pergunta complexa, né? Essa resposta demanda todo um retrospecto histórico, né? Considerando, né, a sociedade machista, sexista, misógina, mas que a gente também não pode ter um discurso de acomodação, não. O problema existe, né? Tem um fundo histórico, cultural muito forte, e que daí vem a crítica que se faz, muitas vezes, descabida ao ativismo judicial, né? Lógico que o ativismo judicial ele não pode ser a regra, jamais não pode. A regra tem que ser a autocontenção do judiciário, né? Mas numa situação em que eu preciso, né, concretizar direito fundamental, que está ligado à perspectiva democrática, e aí eu lembro muito do professor Aires Brito, quando ele diz que o direito é texto e contexto. Então, olhando para o contexto, né, se os outros atores aí no sistema, né? Eu tenho aí o executivo, eu tenho o legislativo. Se há uma omissão, que alguns doutrinadores falam silêncio eloquente, né? Que muitas vezes não quer se tocar em temas sensíveis, e se, de forma intencional, muitas vezes, não todas as vezes, se empurra para o poder judiciário, a gente precisa de uma resposta, né? No nosso ordenamento não tem aquela lógica tem a proibição do non-liquê. O juiz não pode simplesmente dizer que não vai julgar, ele vai decidir, ainda que a decisão seja passar, né, reconhecer uma mora ali do legislador, e, né, como foi no caso da DO 26, e aí o legislador decidir. Mas essa demora, eu diria que são aspectos, né, são fatores vários, né, como eu mencionei, que muitas vezes chega ao Poder Judiciário e o Judiciário, bem ou mal, precisa decidir. Né? Muitas vezes a contenção seria o melhor caminho. Em situações em que direitos fundamentais são de forma grotesca violados, aí o Poder Judiciário tem que decidir. Entendi. Então eu vou fazer mais uma sobre o mesmo assunto, que é polêmica também. Recentemente, o crime não é crime, não é nem considerado crime, transfobia e homofobia, mas foi equiparado ao racismo. E deu um pouco de polêmica. Eu quero saber a opinião da senhora nesse sentido. Complexo também, né, desembargador? Mas assim, foi até na DO que eu mencionei, a 26, né, que realmente, né, a doutrina, né, a própria jurisprudência, enfim, muitas críticas em decorrência dessa decisão, mas o que o STF, de forma muito sucinta, decidiu foi no sentido de equiparar, né, reconhecer uma mora legislativa,
né, para tratar dessa temática, né, da criminalização da transfobia, da homofobia, e aí fez o reconhecimento da equiparação ao racismo. E aí, na matéria criminal, né, o desembargador está aqui para me ajudar, né, houve muitas críticas no sentido de até que ponto caberia ao Poder Judiciário criar um crime. E o princípio da legalidade estrita no direito penal, onde é que tá, né? Então, mas todo o pano de fundo foi para proteger esse grupo, né, que é vítima de crimes horrendos, né? Enfim, mas que para o mundo jurídico a gente precisa refletir até que ponto, né, o Poder Judiciário ele pode ir, para que a gente também não assuma um ativismo que desemboque no que Oscar Vilhena fala da supremocracia. Então, a gente tem que ter muita cautela. Conversamos hoje com a doutora Henriqueta Fernanda Lima. Doutora Henriqueta, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço pelo convite. Para mim é sempre uma honra a gente poder tratar de temas tão sensíveis, rememorar, né, experiências, logo quando a gente começa a magistratura, e como a gente está todo dia aprendendo mais, e é isso que move o ser humano, a busca constante, né, do conhecimento. Eu que agradeço. Desembargador Marcos, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço mais uma vez estar com você, poder continuar esse programa. Vamos buscar outros talentos, embora aqui vai um destaque, né? Não só da sensibilidade, mas a busca teórica que a Henriqueta imprime nos seus estudos, nas suas pesquisas, e retrata isso nas suas decisões. E é um exemplo que eu gostaria muito de expor nesse programa, justamente para trazer, né, aquela busca de alcançar também o mesmo espaço, as mesmas oportunidades, tendo-a como referência, né? Eu acredito que nós temos muitos talentos na nossa magistratura, mas que estão alguns escondidos, alguns inibidos, e esse programa tem essa finalidade de encorajar, de despertar, e por isso o meu agradecimento a você. Essa é a 21ª edição do Por Dentro da Magistratura. As anteriores você consegue acessar no site da Escola Superior da Magistratura de Mato Grosso ou nas redes sociais do Poder Judiciário. Equipe técnica, obrigada. Até mais.